Olá, nesse vídeo nós vamos aprender a como desenhar lotes e uma unidade imobiliária dentro da ferramenta Sigagel. Então, primeiramente, eu já estou aqui logado em um ambiente de demonstração. O que vamos fazer então? Precisamos, no primeiro momento, deixar algumas camadas habilitadas aqui para que sejam como parâmetros para a nossa referência. Eu tenho aqui um lote que está vazio, inclusive ele não está desenhado, e onde nós faremos esse desenho. Então eu preciso deixar habilitado então a minha camada de quadras ao mínimo, a minha camada de lotes, obviamente, que eu vou desenhar um lote, e minha camada de edificações, ok? Então elas estão habilitadas, tá? E eu preciso deixar selecionada a minha camada de lotes, pois é a primeira camada que eu estarei desenhando. Então selecionei, ficou azul. Eu venho aqui na minha ferramenta de desenhar, clico nela e a partir disso está habilitado aqui para que eu possa desenhar. Então, o que eu venho fazer? Então, eu vou pegar aqui nos pontos, né, onde que de intersecção entre os lotes para poder desenhar. Então, eu venho aqui, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, terceiro e assim por diante, até finalizar. Finalizo no onde eu iniciei o desenho desse lote. Nesse momento ele ficou aqui com um relógio ao fundo, demonstrando o que é uma camada temporária. Então aqui vocês conseguem visualizar direitinho. Agora eu preciso preencher as informações referentes a esse lote. Então eu venho aqui na minha ferramenta mostrar formulário, clico na geometria. Esses atributos que estão preenchidos como cinza, eles foram preenchidos automaticamente de acordo com a posição geográfica. Como exemplo, eu vou preencher unicamente os atributos que possuem asterisco, que são os atributos obrigatórios. Então, eu vou preencher o código de cadastro. Esse código de cadastro ele precisa ser obrigatoriamente o mesmo que está lá no sistema tributário. Como eu não tenho aqui, eu vou exemplificar como um qualquer, mas é importante que você preencha ele de acordo com o que está lá. Da mesma forma, a inscrição imobiliária, aqui o sistema ele já sugere uma inscrição, mas você deve preencher de acordo com o que está lá no sistema tributário. E demais informações também. Então, o logradouro, eu vou selecionar aqui um logradouro qualquer, só para exemplificar, mas você deve selecionar exatamente o que estiver dentro do que pertence realmente a esse lote. Tá? O CEP, eu vou preencher aqui o CEP do município. O tipo de imóvel, eu vou dizer aqui que ele é um imóvel edificado. O status do imóvel, se está ativo, não. Então vejam que são preenchimentos obrigatórios, é a única coisa que eu estou me preocupando neste momento. O contribuinte, vou selecionar aqui um contribuinte qualquer, tá? Vou dizer que ele é o proprietário e vou confirmar. Tá? Automaticamente ele já preencheu aqui qual que é a testada principal, a profundidade. Vou preencher aqui qual que é a pedologia, vou dizer que ele é firme, qual que é a topografia. Esses atributos eles podem variar de acordo com cada município, tá? Então não se preocupe com relação a isso, são os atributos que existem lá no próprio sistema tributário. Tá? Vou dizer que ele está no meio de quadra, é, mais informações que eu devo preencher e por fim aqui qual que é a área declarada. Tá? A área georreferenciada ele me informou aqui que é 1864 metros quadrados. Né? Eu vou dizer aqui que, por exemplo, que ele informou que a área dele é de 1700 metros quadrados e salvo. Tá? Nesse momento a geometria está salva, tá? O lote já está salvo aqui exibindo a inscrição imobiliária. Então agora nós vamos fazer o que? Agora nós vamos fazer a edificação. Então eu tenho que selecionar a edificação aqui na minha legenda e vou desenhar. Né? Como eu vou exemplificar, então eu vou fazer um desenho aleatório, mas uma vez você tendo as informações de uma imagem atualizada, ou então as coordenadas geográficas, você pode inserir essas informações. Eu vou desenhar aqui no meio desse lote uma edificação. Então eu venho aqui,
Vejam que é a mesma ferramenta. Peguei ali a ferramenta de desenhar. Clico e finalizo. Ele também ficou com o relógio porque é uma camada temporária. Então, o próximo passo que eu venho é mostrar o formulário. Clico na geometria, ele abre aqui as informações. Então, no primeiro momento, a única coisa que eu preciso fazer é confirmar, ou seja, salvar essa edificação. Tá? Uma vez inserida a edificação, eu preciso agora inserir as unidades imobiliárias, que pode ser uma ou mais. Tá? Então eu venho aqui em adicionar. Clico em adicionar. Da mesma forma, os atributos que estão em cinza eles foram preenchidos. Então até mesmo a quadra, qual que é o lote. Preciso inserir também o código de cadastro conforme está lá no sistema tributário. Então vou inserir aqui um código de cadastro qualquer. Vou dizer aqui que esse daqui é o 001, que é a inscrição imobiliária. Ele já pegou automaticamente ali qual que é o logrador, o CEP. Vou preencher também somente os atributos obrigatórios. Então, o status aqui, colocar como ativo, o tipo de edificação, vou dizer que é uma casa, o tipo de unidade, vou dizer que é pública. Da mesma forma, o contribuinte, né, que pode ser um contribuinte, pode ser o próprio proprietário, o responsável e assim por diante. Eu venho aqui e seleciono aquele que for realmente. Vou dizer que ele também que é o proprietário e confirmo. Tá? Vamos preencher aqui os demais atributos que são obrigatórios para finalizar esse cadastro. Então a estrutura, vou dizer que ele tem uma estrutura de alvenaria e concreto. O estado de conservação, vou dizer que ele é ótimo ou excelente. Posso preencher atributos aqui que não são obrigatórios, mas vou dizer que tem água, que tem esgoto. Se for o caso, posso adicionar arquivos referentes, qualquer tipo de arquivo eu posso adicionar aqui, mas veja que ele já habilitou aqui minha opção de salvar. Vou fazer isso, clico em salvar, ele já incluiu aqui a minha unidade imobiliária. Se eu tiver mais de uma, eu posso sempre vir aqui e adicionar uma nova unidade imobiliária para esta edificação. Eu venho aqui em voltar, o registro foi salvo com sucesso e está aqui. Então eu desenhei o lote e desenhei aqui a unidade que pertence a esse lote. Até mais.